Olá, começamos mais um programa da série de entrevistas aqui, Bocão News, hoje com o deputado federal, coordenador da bancada baiana na Câmara dos Deputados, José Carlos Araújo, do PR. Deputado, essa é uma semana que começou quente no Congresso Nacional, primeiro com as discussões da emenda, mas com uma pausa nessas discussões para se falar sobre Eduardo Cunha. O senhor capitaneou o processo desde o início no Conselho de Ética, que levou à cassação. Foi o processo mais longo do Conselho de Ética na Câmara. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse saldo e qual o ambiente político que se encontra em Brasília atualmente. Foi um processo difícil, muito difícil, o mais longo de toda a história da Câmara de Deputados, desde que o Conselho de Ética foi criado, um processo famoso, ficou famoso no Brasil e no mundo inteiro. Depois, igual a ele, só o Zé Disseu, que eu também estava no Conselho de Ética nessa época. Primeiro o Zé Disseu e agora Eduardo Cunha. Só que o Eduardo Cunha teve muito maior projeção, pelo fato de ele ser presidente da casa, manobrar a casa inteira, e quando ele chegou ao ponto de ver que o Conselho de Ética não ia fazer as manobras que ele queria fazer, então ele direcionou as suas metralhadoras contra o presidente do Conselho de Ética. Eu sofri muito com isso, disse isso, sofri muito, fui muito bombardeado, fui, vamos dizer assim, pressionado de todas as formas, manobras de todos os jeitos, chantagem de todos os jeitos, pressão, ameaças, tudo que era possível ser feito, foi feito, mas eu consegui resistir. Ele chegou a dizer a alguns deputados, quando começou, e como é, Eduardo, como é que o Conselho de Ética vai continuar? Nada, o Conselho de Ética não é problema. O baiano aí eu vou tratorar, vou passar o trator por cima. Eu ia do engano, ele não conseguiu passar o trator por cima de mim. Isso se deve a que fato? Porque eu me recordo que conversávamos em Brasília durante o período e que houve mudança, mudou deputado, substituiu, diziam que seriam pró-Cunha, a favor de Cunha. Então houve diversas manobras ali de fato que acabaram não resultando no objetivo dele de ser salvo ali. Mais do que isso, durante o processo ele se desidrata e perde força. Como é que funcionou isso? Funcionou da seguinte forma. Primeiro, o Conselho de Ética passou por uma reforma. Eu sou pela terceira vez presidente do Conselho de Ética, e na segunda vez que eu fui presidente, eu, já mais experiente, promovi uma reforma no Conselho de Ética. Uma delas era que os membros do Conselho de Ética passavam a ter mandato. Porque hoje, nas comissões, o líder tira a seu bel prazer os integrantes. Não dá, você tem que votar assim. Se o deputado resolve não votar assim, ele imediatamente tira aquele membro e bota outro para votar do jeito que ele quer. Quer dizer, o cara está lá não para votar conforme sua consciência, conforme quer, mas pela consciência do líder do partido. E, quando eu vi isso, eu modifiquei, botei os deputados, ao assumirem o Conselho de Ética, eles passavam a ter mandato, ou seja, só sai do Conselho de Ética se renunciar ou morrer. Eu sempre dizia, como eu não pretendo morrer nem renunciar, eu vou até o fim. E aconteceu isso aí. Então eu fui até o fim. E ele tentou, obrigou alguns membros do Conselho a renunciarem, porque aí o cara renunciou, tem que ser substituído. Certo? Mesmo assim, por último, ainda consegui aprovar a resolução do Conselho de Ética, dizendo, porque se sai o titular, assume o suplente. O Conselho de Ética são 21 membros e 21 suplentes. Então, se sai o titular, entra o suplente. Ele vai ter o direito de nomear o suplente. E não o titular. O titular já está ali. Já passou a ser, o suplente passa a ser titular. Isso foi uma celeuma. Mas forcei a barra e consegui.
Durante esse processo do qual ele dizia que iria tratorar o senhor, ele soltou e através de terceiros, soltou diversas denúncias. Isso. Isso, de certo modo, e o senhor já sendo um deputado experiente, conseguiu absorver e tocar o seu barco, continuar. No entanto, há vários questionamentos com relação à sua idoneidade para conduzir o processo no Conselho de Ética. Como é que o senhor responde a essas críticas e a essas denúncias? Com a prisão de Eduardo Cunha. Essa é a maior resposta que o Uma senhor... resposta que eu podia dar, então eu vou dizer 3 respostas. Primeiro, a CCJ. Eu me disse que eu errei 16 itens, que eu errei 16 vezes. Em 16 coisas do Conselho eu errei. Foi para a CCJ, nomeou-se um relator, esse relator é um advogado competente, mas ligado ao Cunha. Então, esse próprio relator, das 16, rechaçou 15, dizendo que 15 eu tinha agido certo. Só uma que ele colocou em dúvida, que é a forma da votação, que estava errada. Eles não se conformaram, Eduardo Cunha recorreu ao Supremo. Vai na mão do ministro Barroso para relatar. O que aconteceu? O ministro Barroso relatou e rechaçou o pedido deles que não, que o Conselho de Ética agiu correto, que o presidente fez uma forma democrática, a forma mais democrática possível de fazer o voto, com que o eleitor mostrasse a sua vontade de votar, como queria votar, e nada mais prático do que falar isso para todo mundo ver. Já que nós estávamos numa casa política, pública, e que o deputado dissesse o seu voto. E deu razão, novamente, ao Conselho de Ética. Então, eu fui referendado pelo CCJ e pelo Supremo Tribunal. Fora isso, ele esteve na Bahia, mandou os seus ASEC lá na Bahia, correram todos os meus municípios, em todos os lugares. Você foi usado, inclusive, o Vulcão News foi usado. Uma denúncia que ele fez, arranjou que fizesse aí uma denúncia sobre um São Francisco do Conde e o governador Mangabeira. Eu provei que nada tinha a ver com isso. A denúncia chegou aí para o Supremo. O Procurador-Geral da República, o Janot, aceitou a denúncia, mandou para o ministro Marco Aurélio. Depois eu apresentei as provas ao Janot. O próprio Janot, o Ministério Público, pediu o arquivamento por falta de provas. E o ministro Marco Aurélio aceitou e elogiou, inclusive, a postura desse deputado que você está vendo aqui. Então, eu fui referendado por todas as instâncias. Fechado. Eduardo Cunha dizia-se que tinha uma bancada de mais de 100 deputados que ele havia ajudado na campanha, que isso seria visto durante a votação da cassação em plenário. Primeiro, isso não foi visto, mas agora há um clima de preocupação, tanto no Planalto quanto no Congresso Nacional, com relação a uma eventual, uma possível delação premiada do Eduardo Cunha. Primeiro, isso de fato é o clima. Segundo, esse clima de fato, na verdade, ele existe. E segundo, em que grau isso pode atrapalhar ou impedir ou segurar ou atrasar as votações e os andamentos dos trabalhos na Câmara dos Deputados? Bom, eu não sei o que se passa na cabeça do Eduardo Cunha. Bom, que ele tinha uma tropa de choque grande, tinha, não tenho dúvida disso. Mas isso me lembra muito um fato na Câmara, um deputado que foi ajudado por uma determinada empresa. E essa empresa foi lá, tinha um processo lá e pediu para o deputado ajudar. O deputado disse, eu não posso fazer nada por você porque você ajudou na campanha. Eu estou impedido de fazê-lo. Então, porque ele ajudou a receber o dinheiro da empresa, eu não podia ajudar a empresa. Então, é a mesma coisa. Alguns deputados devem ter dito que não podia ajudar Eduardo Cunha porque ele tinha recebido a ajuda de Eduardo Cunha. E aí faltou realmente essa bancada, pretensa bancada dita por Eduardo Cunha, que nos bastidores nós sabíamos que existia, mas que no final a opinião pública, a imprensa, impediu que essa bancada de mais de 100 deputados tivesse ao seu lado. Eu não tenho a menor dúvida que se a opinião pública, se a imprensa não tivesse tomado a posição que tomou
eu teria ganho. Dois fatos importantes aí estiveram. Já caminhando para o final do processo, na terça-feira, nós íamos votar e íamos perder. Eu vi que estava perdido. Tranquilamente, um deputado baiano entrou com voto em separado. Então, 54 páginas. Aí, desculpe a imodéstia, valeu a experiência. Então, foi entregue a mim, o voto em separado, eu peguei, abri, olhei, 54 páginas. O relator da ajuda de mim, eu disse, Marcos, peça tempo, que você não vai poder ver isso nessa sessão. Peça tempo que eu vou dar o tempo. O Marco entendeu. E pediu, entreguei a ele, e o Marco disse ao presidente, são 54 páginas, eu não tenho condição de responder. Eu disse, você tem razão, vou lhe dar o tempo. Aí eu disse, senhores, o deputado apresentou um voto separado e eu estou dando o relator para poder examinar, vou dar um tempo a ele. Todos pensavam que eu ia suspender a sessão para que ele examinasse. E aí eu disse, vou dar um tempo a ele, então, nesse instante eu encerro a sessão. Levantei e saí. Ele não pode! Já tinha encerrado. Acabou. Porque naquela hora, a deputada Thieron não tinha aparecido. Quem ia votar era o Marum. Que votaria? Votaria com o Eduardo Cunha. Estava claro. Exato. Ia ser 11-9 a favor do Eduardo Cunha. Eu encerrei a sessão. E marquei a sessão para terça-feira seguinte. 8 dias, é o que eu precisava. Eu precisava ganhar tempo para fazer o que eu fiz. Eu procurei o Bispo Trivela, fiz ver a ele que o que estava acontecendo ali estava claro, que a igreja estava se envolvendo, que a deputada estava sendo pressionada, tal, e que eu ia declarar isso abertamente. Tal. E aí as redes sociais fizeram a parte do trabalho e a imprensa a outra parte. E no dia da votação, a Thieron esteve lá e votou contra Eduardo Cunha. Já que ela se dizia que ela também fazia parte da tropa de choque do Eduardo Cunha. Mostrou que pelo menos naquele momento não fez. Desembarcou. O deputado em questão, João Gabacelar, PR Bahia, que apresentou o voto em separado. Isso. Do seu partido, partido do qual o senhor preside. Partido do qual o senhor preside na Bahia. Na época não. Na época não. Saí, inclusive, por causa disso. O que me levou a sair do PSD foi exatamente a atitude que o líder do meu partido tomou. Essa é uma outra questão que nós vamos entrar. Mas inicialmente eu queria saber o seguinte. O João Gabacelar, novamente, durante a cassação, se posicionou pró-Cunha no plenário. Conversa entre o presidente do partido e o deputado federal. Como é nesse sentido? É um posicionamento que é um desgaste claro e, mais do que isso, é um posicionamento estranho. Dentro de uma bancada de 39, foi o único. Não, deixa eu te falar o seguinte. O que é que aconteceu? Eu fui convidado para voltar ao PR. Convidado pelo presidente do PR para voltar. Que teve uma conversa com o governador. O governador, a base aliada, apreensiva pela mudança do PR para apoiar a SEMI. Então, queria que o PR continuasse na base do governador Rui Costa. E foram conversar com o presidente nacional do PR. E o presidente nacional do PR disse que tudo bem, mas ele precisava de um deputado do PR, mais um deputado do PR, porque tinham dois, e os dois estavam brigando entre si, e o PR não se entendia. Aí, os interlocutores que foram conversar com ele, tá certo, tem problema, vamos arranjar um deputado. Ele fez, não, está enganado, eu não quero que vocês arranjem um deputado, não. Eu já tenho um deputado que eu quero. O PR já sabe o deputado que quer. O deputado que nós queremos é o deputado Zé Carlos Araújo. Mas por que só o Zé Carlos Araújo? Muito simples, está aqui. O PR, quando esteve
na mão da Casa Araújo, era o único deputado federal. Quando nós tomamos, porque acharam que dava mais status ao partido, ter um senador presidente do PR, e o César Borges tinha sido convidado por mim para ir para o PR, mas depois, por vias próprias, procurou o senador Alfredo Nascimento e disse que só viria o PR para ser presidente. Tinha sido convidado por mim, mas depois disse que só viria para ser presidente. Então eles acharam que para o PR era melhor um senador como presidente. Só que esse senador afundou o PR. O PR, quando eu saí, deixei com 6 deputados federais, 5 deputados estaduais, 43 prefeitos, recebi de volta sem nenhum deputado estadual, 2 deputados federais brigando entre si e apenas 7 prefeitos. Qual o saldo dessa eleição agora? Você sai com quanto? 19 prefeitos. 19 prefeitos. O impasse entre... O Bacelar, o senhor não me falou qual foi a conversa que teve com relação a Cunha. Isso é interessante. Eu vou te falar isso também. Quando eu fui falar com o presidente do PR, se eu aceitava ou não, e aí eu pensei em pedir um tempo e fui conversar com o senador Otto Alencar, e o senador disse que eu não deveria sair, não queria que eu saísse. Eu desisti de sair. Não ia sair mais. No final de semana eu estive com o Otto, almoçamos na sexta-feira, se não me engano, e ele disse, tá ok, Otto disse para não sair, eu não saio, tá ok, eu fico. Mas ao chegar em Brasília, recebi a notícia que o líder do meu partido tinha tirado Sérgio Brito, que estava votando contra a Cunha, por orientação de Otto Alencar, tinha tirado Sérgio Brito e colocado o João Bacelar, que era do PR, que estava declaradamente a Eduardo Cunha, não tinha dúvida. Então eu vi que o meu líder estava trabalhando para Eduardo Cunha naquele momento e não me deu satisfação. Eu liguei para ele 12 vezes. Quem é o líder? O Rosso. O Rosso. O Rosso. Então eu liguei para ele para reclamar, para ver o que ia acontecer. Liguei 12 vezes e não me atendeu. Falei com o Otto tentou falar com ele, não conseguiu. Falou com o Kassab disse que ia dar um jeito, ia ver o que aconteceu. Só que eu tinha que ir para o conselho. Estava marcado o conselho, era meio-dia, até 2h30, eu não fui no conselho para não receber a notificação da saída do Sérgio Brito. Não teve jeito, fui. Ao chegar no conselho, recebi a notificação e já a indicação do João Carlos Bacelar para o lugar do Sérgio Brito como titular. Não tinha outro caminho, eu tinha que aceitar. Aceitei, dei as boas-vindas ao João Bacelar, como titular, e incontinente fiz um discurso violento contra o Russo. E acho que ele não agiu como um papel como líder. Me atropelou, tal. E que eu não tinha condição de ficar no partido. Agora, isso se estendeu e acabou tendo um entrevero entre o senhor e o senador Otto Alencar. Calma, vamos chegar a isso lá. Não é bem entrevero. Acabou a sessão, fui a Otto e disse, Otto, não dá para ficar no partido. Estou saindo. Está aqui o que o Russo fez, você sabe, estou saindo. Não, dá calma, não dava para esperar. Voltei ao PR, procurei o presidente e disse, como é? O convite está de pé? Está de pé. Bom, tem uma condição. Eu vou ser o presidente, vai ser o presidente, muito bem. Agora, a minha posição no Conselho de Ética não passa pelo partido. O partido não se envolve com a minha posição no Conselho de Ética. Se vocês aceitarem assim, eu topo. Eles fizeram algumas ligações, pediram meia hora depois ligaram para mim e disseram, não, Zagal, tá ok. O Conselho de Ética está fora, você também, os que estão votando com Cunha do PR vão votar, ficam com a posição que quiserem, e você toma a posição que você quiser. Tá certo? Tá certo. Bom, eu fui o PR. Otto não gostou, achou que eu não devia ter feito isso, que eu sou amigo de Otto há 40 anos. E Otto não ficou satisfeito. Estive com ele anteontem lá no gabinete dele, o governador estava lá, brincou comigo, conversou e tal. Claro, ficou arranhado, a amizade ficou arranhada, a amizade de 40 anos, mas isso passa, acredito que isso passe. Mas, de qualquer forma, houve um estremecimento.
única e exclusivamente por causa disso. E também porque muita gente achava que eu tinha ido para o PR por indicação de Otto, porque Otto queria ter 2 partidos na Bahia, isso irritou muito Otto. E Otto, para mostrar que não era verdade isso, ficou zangado comigo. Acontece. Mas eu gosto muito dele, nunca falei nada, eu gosto dele, me ajudou muito, quero deixar muito claro isso, na minha eleição, nessas 2 últimas eleições, e me ajudou, não posso negar disso, eu sou grato a ele, mas cada um segue o seu caminho. Eu vou continuar amigo deles, se precisar, estou aí. Agora tenho que ter meu voo próprio, meu caminho, seguir a minha vida. Vamos falar um pouquinho mais sobre Brasília e depois a gente traz para o assunto regional Bahia, que tem bastante coisa para a gente falar, né? A gente está com o deputado Zé Carlos Araújo, do PR, coordenador da bancada baiana em Brasília. Deputado. Mas não deixei de ser presidente do Conselho de Ética ainda, hein? Presidente do Conselho de Ética, que temos lá alguns casos que estão... Como é que está Jean Willis e Bolsonaro? Como é que estão os processos lá? Estão andando? Em andamento, né? Foi convocado a reunião ontem, não deu quórum, porque estranhamente, ao anunciar a prisão do Cunha, a casa esvaziou. Rapidamente. Rapidamente, eu fiquei sentado no Conselho de Ética, lá, na sala do Conselho de Ética, apenas 4 deputados apareceram, 5 deputados. E todo mundo, como diz o Popó, escafedeu-se. Escafedeu-se. Mas assim, retornando a Brasília, e esses dias a gente tem discutido as emendas da bancada. O senhor estava conversando comigo e dizendo que a coisa está andando, você tem discussões, disputas para saber aonde vai levar, onde vai colocar, é dinheiro, que é importante no momento de crise. Queria saber em que pé está isso e quanto tempo ainda leva para se definir. Já se definiu tudo. Definiu tudo? Fechou o pacote? Fechou o pacote. Hoje é da entrada. Trabalhamos ontem até 1h30 da manhã, 2 horas, porque só 8h30, 9 horas da noite foi que conseguimos fechar, porque tinha que ser por consenso, porque senão eu precisava que os deputados assinassem, se alguém ficasse mal satisfeito, não assinava. Algumas emendas importantes deixaram de ser feitas, outras também, porque o cobertor é curto. Se você puxa, deixa o pé lá de fora. Se você desce, deixa o peito lá de fora. Então, é difícil você conseguir conciliar tudo. Mas, entre mortos e feridos, salvaram-se quase todos. E fechamos ontem. Principais agora, emendas. O importante é a emenda impositiva. Essa é a mais importante, porque essa é certeza de pagar. Certo. Em torno de 224 milhões de reais. Como é que está isso? Dividimos 124 milhões para comprar máquinas para dividir entre os 39 deputados. Ou seja, não para eles indicarem para onde vai botar. Elas vão para onde? Vai para o município, vai para a associação, vai para onde? Vai para onde? Município. E a manutenção, o cuidado disso, como é feito? Prefeitura. Prefeitura. Não foi feito o PAC, não foi feito com emendas. Quem começou a comprar máquinas, desculpe a modéstia, há 6, 8 anos atrás, eu botei a emenda para comprar patrol para alguns municípios. 5 ou 6. E dei os municípios. Depois o PAC veio aí o PAC deu patrol para quase todos os municípios aí. Patrol, trator, caçambas, né? Foi distribuído. E dessa mesma forma agora nós alocamos esses 124 milhões que virá para o governo do Estado, e o governo do Estado vai comprar, o governo compra. E os deputados indicam a que município vai receber. Os deputados federais. Quem acompanha isso? Como é que estão essas máquinas nos municípios? O cuidado, a manutenção, o uso? Existe esse controle ou isso fica a cargo do município a partir do momento que ele já vai para lá? A partir do momento que o município recebe a máquina, é dele. É dele. Entra no acervo da prefeitura. A prefeitura tem a obrigação de manter. E as outras 124 milhões? E os outros 100 milhões. 100 milhões, né? 100 milhões para a saúde. Certo. Vem para a Secretaria de Saúde, para toda a Bahia.
Com a mudança no governo federal, alguns deputados que eram da base de Dilma disseram que havia uma apreensão com relação a esse direcionamento das emendas. No caso da Bahia, o senhor acredita que não aconteceu porque conseguiram construir ali um consenso? Nós construímos um consenso, credibilidade também, compromisso nosso, e o próprio secretário da Saúde estava lá, onde garantiu a todos os deputados que era para atender a todos, a saúde, não tinha nenhum problema. E eu, como coordenador, garanti que viria para o governo do Estado, mas os deputados federais, que não são da base do Rui Costa, também vão indicar as suas máquinas para os seus municípios. Será dividido proporcionalmente, igualmente, para todos os deputados. Ou seja, o deputado tem direito a 20 milhões. 20 milhões compra o quê? 2 patrões, 6 caçambas, trator agrícola, tal, então compra aquele pacote para ele, ele diz, quero tal município, tal município, tal município, tal município, vai para tal município. Fechado. O senhor é a favor da PEC 241? Bom, deixa eu dizer uma coisa a você. A PEC 241 foi necessária. Era necessária. É necessário? Senão o Brasil quebrava. O senhor acredita nisso? Acredito, sim. Piamente. Aí você vai dizer, porque está engessando por 20 anos. Não, não está engessando por 20 anos. Não é bem assim. Você vai gastar aquela história. Você ganha... nem você, que você ganha muito, não posso citar você como exemplo. De modo algum. Algum trabalhador qualquer, aí o Câmara, vamos dizer, ganha 5 mil reais. Ele pode trabalhar e gastar até 5 mil reais. Se ele gastar 7, vai ficar 2 no vermelho. Como é que ele faz? Mete o cartão de crédito, compra os 2 mil no cartão de crédito, vai pagar uma taxa de juro alta e vai ficar devendo aí. No próximo mês você faz a economia para pagar o cartão de crédito, ou então se não faz, vira uma bola de neve, vai dever 7, 9, 10, 12, aí vai embora. O Brasil estava nisso, estava gastando mais do que o que arrecadava. Não pode mais fazer isso. Mas aí não passa muito mais por um ajuste do que por limitar isso, em função de que as demandas para a saúde, as demandas para a educação são as mais sensíveis, elas não podem ter esse delineador, tanto é que elas têm piso, não têm teto. Né? Nesse caso é um risco muito grande de a gente estar limitando ao percentual mínimo. Não, mas não está limitando o percentual mínimo. O Estado vai fazer para a saúde, ele tem o seu bolo, o seu valor global. Ele não pode gastar mais do que aquele valor global. Se precisa mais na saúde, ele vai gastar na saúde, vai botar na saúde. Hoje na educação, outros setores poderão até ficar mais prejudicados. Mas saúde e educação, não acredito que isso aconteça. O senhor não acredita que isso aconteça. Ok, então o posicionamento do senhor, claro, claro, a favor da Eu acho PEC. que tinha que ser feito. Fechado. Saindo um pouco de Brasília e vindo um pouco para a Bahia. Essas eleições aí, muitos colegas do senhor, presidentes de partidos estaduais, se queixaram da articulação política do governador Rui Costa. Que a engenharia falhou ali e que poderia ter sido muito menos traumática as brigas, as disputas municipais. O senhor concorda com essa tese? Olha, muita gente ficou mal satisfeita. Eu, por exemplo, não tenho que me queixar. Eu acho que ninguém perde, ninguém toma nada de ninguém em política. Prefeito daqui, prefeito daqui. O cara perde. Certo? Eu tive uma disputa acirradíssima. Ficou contra mim quem? Nada menos, nada mais do que o presidente da Assembleia Legislativa, o Marcelo Nilo, que é do partido dele, certo? Que um presidente de Câmara, que teve suas contas rejeitadas, que teve um mandado de segurança para poder ser candidato lá atrás, foi candidato. O juiz julgou aqui que o Tribunal de Contas tinha razão, mas uma filigrana jurídica impediu que voltasse para o tribunal e deram um jeito. Eu sei que ele conseguiu ser candidato, com o apoio de Marcelo Nilo, presidente da Assembleia, com o apoio de Otto Alencar,
que não teve lá, mas todo mundo sabe, gravou vídeo, o filho dele teve no Morro Chapéu, tudo contra mim, e eu ganhei as eleições. Posso me queixar de Rui Costa? Eu ia pegar o Rui Costa e dizer, Rui Costa, diga a Marcelo Nilo para não se meter, diga a outra Alencar para não se meter. Podia fazer isso. Eu tinha que me virar com minhas próprias pernas. Se eu tinha prestígio, se eu tinha voto, eu tinha que mostrar que tinha. E mostrei e ganhei. Pronto. Outra coisa, o PR, ele, desde o início do governo Rui Costa, tinha um espaço reservado, embora não tenha deputado estadual, na Secretaria de Turismo. O deputado Nelson Pellegrino fez um bom trabalho. Devagar. Tinha um espaço reservado no governo. Exato. O governo, ele designou que daria ao PR a Secretaria de Turismo. Exato, perfeito. Tudo bem. Vamos lá, vamos ser idade. O PR não se entendeu. Foi conversar com o governador, os 2 deputados, e não chegaram a bom termo na conversa. E a conversa foi muito acalorada. E não chegaram ao entendimento. Tentaram fazer entendimento em Brasília com o presidente do PR, não chegaram ao entendimento. Aí chegou mais um deputado, 3, desequilibrou, conversamos, essa coisa, e eu fui ao governador. Quando eu entrei, logo disse ao governador, não quero discutir cargos, eu vou arrumar um partido. Disse a você também. Me disse isso. Disse, não vou discutir cargos, vou arrumar um partido primeiro. O partido estava, de uma certa forma, o presidente cuidava... Banda B, né? Partido dividido. Um partido dividido, o presidente tinha outras atribuições, é empresário, então o partido ficou em segundo plano. Eu cheguei e arrumei o partido. Preparei o partido para as eleições, e quando eu vi que o partido estava arrumado, eu fui ao governador. Disse, bom, governador, agora eu quero a fatia que cabe ao partido. E o governador me deu a secretaria, eu indiquei o secretário. Sua avaliação desses primeiros trabalhos aí do secretário, Zé Alves? Olha, a impressão que eu tenho, é o que eu vejo na imprensa e com o setor, é que ele vai bem, tem ido bem. As informações que eu tenho, tem muito pouco tempo, ele teve um desacerto, a natureza aí não ajudou, com a queda lá do centro de convenções, que estava sendo reformado, estava estaiado para consertar e terminou caindo, mas o governador já resolveu. Nós, inclusive, aprovamos uma emenda para o centro de convenções. Nós estamos na dúvida aí de hoje para amanhã, que eu vou saber, se é 100 milhões a 170 milhões para o centro de convenções, embora o governador esteja inclinado a fazer um PPP também. Já definiu que o centro de convenções vai ser no parque, onde é o Parque de Exposições, aquele terreno ali cabe, dá uma arrumada, e é um lugar bom, perto do aeroporto, perto de hotéis, o metrô do lado, o VLT do lado, quer dizer, tudo que exige um equipamento, lá tem. Perfeito. Então, nós vamos fazer o centro de convenções. Então, eu acredito que o Zé Alves tem sido o homem certo, no lugar certo e na hora certa. 2018 já se começou a discutir, o PR caminhará muito provavelmente com o projeto atual, com o Rui Costa, pelo que está sinalizado no momento. Política é nuvem, é dinâmica, mas a princípio o que se mostra é que vocês caminharão com o governador Rui Costa. No entanto, volto a dizer... Você fez jornalismo ou política? Não, eu fiz jornalismo. Parece que você fez também a faculdade de política. Não. Já está conhecendo bem a política. Não, de modo algum. Política é isso aí, aprendeu muito. Nada, estou aprendendo com vocês. João Gabacelar, ele tem um alinhamento e tem uma proximidade grande com Bruno Reis, com a ACM Neto e... Eu também tenho. E tem essa inclinação também? Não, a inclinação é outra coisa. Eu não terminei a pergunta. Não, a pergunta é... Eu chegaria na pergunta. Eu digo a você o seguinte, me dou muito bem com a ACM Neto. Perfeito. Ligou para mim, eu disse a ele claramente, Neto, eu tenho um compromisso com o governador, 2016, tenho um compromisso com o governador, não posso. 16 ou 18? Na época que ele ligou, tá.
3 meses antes das eleições. Bruno Reis, meu amigo, conversou comigo e disse, Bruno, eu não posso fazer isso. Eu tenho que estar com o governador. Agora, 18. Eu não sei se eu vou estar vivo até lá. Se estiver... O plano é não morrer. O senhor já disse isso aqui. Meu projeto é não morrer. Claro que é isso. Então, 18. Uma outra conversa. É óbvio. A tendência, está escrito, é Rui Costa. Certo. Essa é a tendência. Mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Conseguiu dar uma arrefecida no ímpeto de João Gabacelar por cargos, porque ele falou, pô, eu também quero minha fatia, não sei o quê, procurou a imprensa, soltou nós. Verdade. Acho que estou com pouco espaço. O Jonga é um grande deputado, um companheiro, mais moço que eu, então o ímpeto É maior. é maior. Mas a gente conversa bem, vamos. Ele tem que ver exatamente isso. Onde é que ele vai estar alinhado? Eu não pode evitar alinhado aqui e ter benécias de cá. Ou estar alinhado cá e ter benécias de lá. Então, vamos definir onde está E vamos acertar. Bom, para a gente encerrar aqui, primeiro agradecer ao deputado a disponibilidade. E para a gente encerrar, eu queria que o senhor tentasse aí, é muito difícil a gente prever algo que vai acontecer com a Lava Jato em curso, com o novo governo em curso, com tudo que tem acontecido em Brasília, mas assim, a expectativa para esse final de ano, qual é no Congresso Nacional? Qual o ambiente que a gente deve chegar em 2017? Olha, eu diria a você o seguinte, 2017 depende muito do que vai acontecer. Deu Cunha preso para frente. Cunha vai fazer delação premiada ou não vai fazer delação premiada? Se não fizer delação premiada, vai se puxar, o novelo vai chegar a tudo que diz, as ligações todas que Cunha disse que tem, ou que tinha. Se isso for, metade do Congresso vai cair. Metade do A Congresso. expectativa é que muita gente estaria envolvida nisso. Eu digo que quem não está envolvido nisso sou eu. Porque se tivesse, ele tinha me roubado lá atrás. Já tinha. Agradeço a você, leitor do Bocão News, que acompanhou a entrevista até aqui, ao deputado. Vamos seguindo o barco. Até a próxima. Mas uma coisa que você não falou, que eu falei, naquela denúncia que começou aqui e que terminou no Supremo, me absolvendo. Ah, mas a gente deu matéria sobre isso aqui. Eu sei que deu matéria, mas ficou provado por A mais B de que eu nada tinha a ver com aquilo. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. E o cidadão está sendo processado. Por? Eu entrei com ele, contra ele, e eu tive a primeira audiência, ele faltou. Na segunda, ele foi agora, que foi na última terça-feira ou segunda-feira. Foi a audiência já, não houve acordo, e está se marcando uma nova audiência. Vai até a última instância. Lógico. Perfeito. A justiça seja feita. E a justiça seja feita. Obrigado a vocês. Até a próxima.